Olá, tudo bem com vocês? Prazer em conhecer vocês. Eu sou Ruth Regis. Esse é o meu sinal na comunidade surda. Eu sou professora formada em Libras pela UFRN e tenho mestrado na área da educação especial, certo? E hoje eu vou apresentar para vocês algumas dicas de mestrado, então é importante que vocês prestem atenção. Preparatório para a seleção de mestrado. Aqui, como vocês podem ver, temos três tópicos importantes que vocês precisam pensar. Qual é a área de conhecimento do seu interesse? É a área da educação? É a área da saúde? É a área da linguística? Qual é essa área do conhecimento? E aí vocês vão refletir sobre isso. O segundo ponto é o tema, ou seja, o assunto que vocês querem discutir. Qual é o assunto? Por exemplo, na minha pesquisa de mestrado, eu discuti letramento visual com a mediação do livro-imagem, focada no contexto de sala de aula inclusiva com alunos surdos no ensino médio. Então, isso é um tema a ser discutido, entende? E qual o problema, Existem várias problemáticas e eu preciso escolher uma para discutir na minha pesquisa. E qual é o problema que vocês querem resolver? Qual o problema da sua pesquisa? Entenderam? Então, vocês precisam pensar sobre isso, ok? Então, a etapa anterior foi concluída. A próxima seria explorar os programas de mestrado, Qual o programa de mestrado que vocês têm interesse? Porque existem vários, Por exemplo, temos o PPGED, na área da educação, no centro de educação. Nós temos também o PPGESP, que é na área da educação especial. Temos também o PPGEL, que é na área das letras, entendeu? Na área de letras. E qual dessas áreas, qual desses programas vocês têm afinidade, interesse ou combinam com o seu objetivo de pesquisa? É importante também que vocês pensem a respeito das linhas de pesquisa. Como assim? Por exemplo, eu escolhi o PPGED, certo? Então, eu vou lá no site e pesquiso as linhas de pesquisas que tem no PPGED. Por exemplo, um tema, Imagine que a sua discussão do pré-projeto de pesquisa contenha políticas educacionais e tem linha de pesquisa na área de políticas educacionais no PPGED. Imagine outro exemplo que sua pesquisa discute inclusão. Combina também com a linha de pesquisa de inclusão no contexto educacional. Entenderam? Então, cada linha de pesquisa, ela precisa coincidir com os objetivos da sua pesquisa. Sim, antes que eu me esqueça, um detalhe importante que eu preciso complementar. Cada linha de pesquisa no site, vocês vão perceber que tem uma equipe de professores referente àquela linha. Então, é importante que vocês tenham a curiosidade de pesquisar o Lattes desses professores, para que vocês observem, nossa, esse professor já pesquisa aquilo que eu quero discutir. Isso pode ser feito, é interessante que vocês tenham essa curiosidade para conhecer o trabalho e a pesquisa desses professores, certo? Explorando o edital do mestrado.
O edital, ele é muito importante, né? Porque no edital contém informações, por exemplo, do ano passado, né? Então, do ano anterior, você vai dar uma lida nas referências de leitura que ele já indica para ajudar vocês na prova escrita. Então, alguns realizam prova escrita ou prova adaptada em Libras, né? Que é o direito de vocês também, então pode acontecer. E aí vocês tentam observar quais são essas leituras que o edital já informa. No geral, é prova escrita, certo? E aí vocês precisam antes ter uma noção desse conhecimento e o edital vai ajudar com isso, porque as referências que contém, vocês já podem ir fazendo essas leituras que já vai contribuir para o conhecimento de vocês e vocês fazerem uma prova de uma forma mais tranquila. No edital também contém informações de leituras, né, e tudo mais, mas também ele contém uma informação importante que trata sobre a estrutura do pré-projeto de pesquisa. Então, tem as informações de orientação de como esse projeto deve ser, certo? Então, vocês já dão uma lida sobre as regras que precisam ser seguidas quanto à estrutura, né? A estrutura basicamente se refere a quantas laudas no máximo, também regras de ABNT, entre outras, certo? Então é importante que vocês tenham acesso a essa informação também para seguir à risca ali o que ele está orientando. A escrita do pré-projeto, né? Essa é uma parte assim bem desafiadora. Durante a escrita do pré-projeto de pesquisa, vocês têm uma teoria, um determinado autor que vocês querem complementar durante o texto. É importante. E é importante principalmente que vocês lembrem e evitem o quê? Eu vou digitando, né, meu texto, vou inserindo as citações e no final eu coloco as referências. Só que quando no final você vai verificar, nossa, eu esqueci esse autor. Esse parágrafo aqui essa citação é de quem mesmo? E você vai se perder nesse processo. Então, para evitar isso, eu indico que vocês, à medida que forem construindo esse texto, vocês complementem com o autor e façam esse registro das referências das citações em outro Word, porque ali você vai anotando todas as citações, as referências que você mencionou durante o texto e vai fazendo esse registro. No final, você pega aquele registro em Word e organiza as referências, que fica mais fácil e evita perder as informações. Também é importante que, referente à escrita do pré-projeto, vocês podem sim solicitar um profissional fazer a revisão desse trabalho, podem pagar por isso, mas nunca vocês devem pagar uma pessoa para que elas substituam a escrita de vocês. Isso não pode acontecer em hipótese alguma, porque é uma responsabilidade sua dessa escrita, não de outra pessoa lhe substituir, certo? Porque isso é falta de ética acadêmica. Então, tem que ter cuidado com isso. Posso fazer a revisão, posso solicitar um profissional fazer a revisão do meu texto, as correções? Sim, isso pode ser feito. Correções de ABNT? Pode ser feito sim. Se vocês não tiverem prática, habilidade para organizar as referências na ABNT, pode pagar um profissional para organizar essas referências,
não há nenhum problema, certo? Ok? Sobre alguns pontos da escrita do pré-projeto. A escrita, ela contém alguns tópicos importantes, como por exemplo, né, o título. É interessante estimular vocês que pensem num título bom, não é um título básico, né? Eu lembro quando eu apresentei meu projeto de mestrado, a professora gostou do título e pensou que era um título de doutorado, entende? Ela gostou bastante. Então perceba o quanto é importante vocês pensarem num título que gere esse interesse na banca, né? De olhar para a sua pesquisa e dizer, nossa, interessante essa pesquisa aqui. Então pensem no título, tá certo? Sobre a problemática, né? Lembra que eu expliquei anteriormente que tem um problema que você precisa identificar e você quer resolver. Então, é sobre isso. O próximo seria a justificativa, né? Sua pesquisa é importante, claro, lógico, mas você precisa justificar por que ela é importante. Como a sua pesquisa ela vai contribuir para o meio social. Como a sua pesquisa ela vai apoiar a ciência. Então, são questões que vocês precisam colocar na justificativa. O próximo ponto é questão de pesquisa. O que significa isso? É uma pergunta, né? Todas as pesquisas precisam conter essa pergunta. E a pergunta tem relação com o problema que você já decidiu resolver. E aí você cria uma pergunta direcionada a isso. Na sua dissertação, futuramente, essa pergunta que você colocou, a partir dos dados que você colocou, vai responder a essa questão de pesquisa, entendeu? O próximo passo seriam os objetivos, né? É importante que vocês organizem os objetivos. Os objetivos em geral e específicos. Os específicos devem conter 3 no máximo. Cronograma, né? Alguns pedem cronograma na estrutura do pré-projeto, né? Então, vocês podem organizar esse cronograma. Por exemplo, coleta de dados de tal dia a tal dia, né? Então, vocês vão organizando. As referências, o referencial teórico, essa busca, né? Também precisam constar, certo? O próximo passo seriam as referências, né? Que é muito importante vocês organizarem com atenção nas regras da ABNT, certo? E lembrar sempre de ter esse registro das referências que vocês foram adicionando ao longo do texto, né? E verificar se falta alguma referência ou não, certo? A avaliação do pré-projeto. Então, imaginemos que vocês concluíram esse pré-projeto e posteriormente o que vocês fariam? Uma dica seria vocês procurarem um professor, doutor, experiente, né? Que possa partilhar um conhecimento com vocês. E você solicita que esse professor leia o seu pré-projeto e avalie possíveis considerações a serem feitas de melhorias no seu texto. E aí você faz as correções do pré-projeto, né? Porque o professor, um doutor, ele já acompanha vários alunos na universidade, então já tem essa experiência, entende? Então, pedir esse apoio a um professor experiente é importante também.
Alguns, né, contém a etapa de entrevista e defesa do projeto, então depende muito. Se for uma entrevista, é importante que vocês, né, com seriedade, interajam durante a entrevista, mas também com naturalidade. Então, seriedade e naturalidade, vocês mantendo aquele equilíbrio de interagir, responder as perguntas. Alguns gostam de perguntar ao longo da sua trajetória como você se interessou por aquele tema e você vai explicando de forma natural, entende? Uma entrevista é como uma conversa, entende? Na defesa do projeto é diferente. O aluno, no caso o candidato, o candidato, ele, ali naquele espaço de apresentação, ele tem um tempo para apresentar, ele tem um tempo limite. Pode acontecer em meia hora ou menos, 20 minutos, né? Depende. Lá no edital é que vai constar essa informação do tempo de apresentação. E aí vocês organizam um PowerPoint, né? Pode ser pelo Canvas, porque no Canvas, né, tem recursos bem legais que dá pra gente organizar um bom slide. E aí vocês organizam e no momento da apresentação, enquanto esse slide está sendo projetado, é importante que durante a explicação de vocês não fiquem olhando para o slide e explicando aquele assunto. Não. O slide ele serve como apoio da sua explicação, certo? Então, nele contém alguns tópicos que vão lhe orientar durante a explicação para facilitar, tá certo? Ao término da apresentação, a banca, né, de professores realizam perguntas, né? E aí vocês, com naturalidade, também vão interagindo com os professores e respondendo as perguntas. São perguntas que têm relação com a sua pesquisa. Então, é importante que vocês, né, leiam a pesquisa, estudem, se aprofundem na área de conhecimento que vocês escolheram, tá certo? Tá ciente da problemática que você quer resolver, quer discutir, para ter uma base durante essa explicação e durante as perguntas dos professores também. Aqui uma frase, termino aqui minha apresentação, né? Essa frase que está aqui é de Paulo Freire, reconhecido na área da educação, e eu quero agradecer pela atenção de vocês e pelo interesse no mestrado. Espero que vocês sejam aprovados e boa sorte para vocês, tá certo? Beijos!